O veneno mais letal nunca vem rotulado com uma caveira. Ele vem misturado naquilo que você mais tem sede de beber. Você já percebeu como as mentiras mais perigosas da sua vida nunca chegaram vestidas de monstros, mas com a voz mansa de alguém que prometia encurtar o seu caminho até a paz? Pense nisso por um instante no silêncio do seu quarto, enquanto a poeira do dia finalmente assenta. Quantas vezes você aceitou uma ideia que parecia brilhante, sofisticada, quase santa, apenas para descobrir, meses depois, quando os destroços já estavam no chão, que ela estava corroendo a sua fé por dentro? A gente costuma achar que o perigo contra a nossa alma faz barulho. Imaginamos que o engano se parece com um estrondo, com uma tempestade violenta ou com uma invasão declarada. Mas a verdade é muito mais fria e sutil. O erro raramente grita, ele sussurra. Ele se senta à mesa com você, veste as roupas da sabedoria moderna e promete que você pode ter a luz sem precisar passar pela cruz. Você sente esse cansaço, não sente? Essa sensação constante de que o mundo ao seu redor está repleto de mestres, gurus e receitas mágicas sobre como viver, como prosperar, como ser espiritualmente pleno em 3 passos fáceis. Hoje em dia, todo mundo tem uma teoria. Todo mundo vende um atalho. As vozes se multiplicam nas telas que iluminam o seu rosto no escuro da madrugada, cada uma prometendo um segredo exclusivo, uma revelação que ninguém mais teve, uma forma de evitar a dor e garantir o céu na terra. Mas por que, no final de cada uma dessas promessas brilhantes, o seu peito continua pesado? Por que a sensação de vazio só aumenta quando você tenta seguir essas regras que pareciam tão iluminadas? A resposta para isso não é nova. Ela já estava escrita nas pedras gastas e na umidade das ruas de Éfeso, no 1º século. Imagine a cena. O ar daquela cidade cheirava a incenso queimado, a suor de multidões e ao mármore úmido dos grandes monumentos pagãos. Éfeso era o centro do mundo, uma metrópole reluzente onde todas as ideias se encontravam, colidiam e se misturavam. Nas esquinas, filósofos vendiam discursos pomposos. Nos templos, sacerdotes prometiam mistérios ocultos para quem pagasse o preço certo. E no meio desse oceano de ruído e idolatria, havia uma pequena comunidade de pessoas que tentavam, com as mãos trêmulas, manter acesa a chama simples da mensagem de Jesus. Mas a ameaça mais mortal não vinha dos soldados romanos, marchando pelas calçadas de pedra, nem dos sacerdotes dos deuses pagãos que queriam proteger seus negócios. A lâmina que quase cortou a garganta daquela igreja vinha de dentro. Eram homens que usavam os mesmos termos, que cantavam os mesmos hinos, mas que haviam começado a distorcer a verdade nos detalhes. Pequenas concessões, mitos inventados, discussões sem fim sobre linhagens secretas e mandamentos criados por homens para parecerem mais santos do que Deus jamais pediu. E quem foi deixado para conter essa maré? Um jovem, um rapaz chamado Timóteo. Se você pudesse olhar para Timóteo naquela noite, não veria um guerreiro imponente, de armadura brilhante. Veria um homem com o estômago doente pela tensão, as mãos frias de ansiedade e os ombros curvados sob o peso de uma responsabilidade que parecia grande demais para o seu corpo. Timóteo era jovem, tímido por natureza, frequentemente tomado por aquele medo silencioso que paralisa a garganta quando precisamos confrontar pessoas mais velhas, mais eloquentes e mais confiantes do que nós. Ele não queria aquele fardo. Ele não acordou dizendo que desejava travar uma guerra doutrinária
no coração cultural do império. Ele só queria servir em paz. Mas uma carta chegou. Um pergaminho áspero, trazido por mãos calejadas, vindo de uma prisão úmida e escura. A assinatura, no final, não deixava dúvida sobre a urgência de cada traço de tinta. Paulo, o velho apóstolo, o mentor que trazia no próprio corpo as marcas de açoites, pedradas e naufrágios. Paulo não escreve para Timóteo com o distanciamento frio de um acadêmico que debate teses em uma sala confortável. Ele escreve com a urgência de um pai que vê a casa do filho sendo cercada por chamas invisíveis. Ele olha através da distância e diz, com a força de um trovão contido: quando parti para a Macedônia, roguei a você que permanecesse em Éfeso. Fique aí. Não fuja. Não recue diante dos que ensinam fábulas e genealogias intermináveis, coisas que só servem para gerar discussões vazias em vez de edificar a fé. Preste atenção nessa ordem, permaneça. Quantas vezes a sua primeira reação diante do caos, da confusão espiritual ou da pressão mental foi simplesmente querer desaparecer? Quando as vozes ao seu redor começam a distorcer o que é certo, quando a falsidade parece vencer em todo lugar e as pessoas que deveriam ser exemplos começam a tropeçar na vaidade, a nossa vontade humana é largar tudo. É dizer: isso não é para mim, eu não tenho forças para essa disputa. Timóteo sentiu exatamente isso. Ele olhava para os mestres de Éfeso, homens experientes, mestres da retórica, que falavam com uma autoridade fascinante, e olhava para as próprias mãos trêmulas, sentindo-se uma fraude. Mas Paulo não mandou Timóteo vencer pelo volume da voz. Ele mandou Timóteo guardar o depósito da fé através da disciplina interior e da pureza de coração. O apóstolo expõe a raiz daquele engano invisível, com a precisão de um cirurgião que abre a carne para retirar um tumor. Ele explica que o objetivo da verdadeira instrução nunca foi a vaidade intelectual, nunca foi parecer mais inteligente ou mais profundo do que os outros. O objetivo é apenas um: o amor que brota de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Guarde bem essas três coisas: coração puro, consciência limpa, fé sincera. Quando você perde isso de vista, a espiritualidade vira um veneno. Aqueles homens em Éfeso queriam ser mestres da lei, mas nem sequer entendiam o que o estavam dizendo ou as coisas que afirmavam com tanta arrogância. Eles usavam a religião como um palco para o ego. Inventavam regras pesadas, proibiam o casamento, exigiam a abstinência de certos alimentos, criavam labirintos de exigências para fazer com que os outros se sentissem inferiores e culpados. Eles vendiam a ilusão de que a santidade é construída pelo desprezo daquilo que Deus criou de bom. Você reconhece esse padrão? Ele continua exatamente igual hoje. Quantas vezes você já não se sentiu sufocado por pessoas que transformaram a fé em um tribunal permanente? Pessoas que usam as Escrituras não para curar os feridos, mas para medir quem é mais digno, quem se veste melhor, quem usa o vocabulário mais refinado ou quem exibe a rotina espiritual mais impressionante. Esse é o engano invisível contra o qual Timóteo teve que lutar. Ele não estava combatendo o ateísmo. Ele estava combatendo a hipocrisia refinada que destrói a alma de dentro para fora. Paulo, então, faz algo surpreendente. No meio da carta, antes de dar qualquer instrução prática sobre como organizar a comunidade ou lidar com os líderes, ele para. E ele faz uma confissão que desmonta qualquer pretensão de superioridade moral. O velho apóstolo olha para trás,
para a sua própria história cheia de sombras, e escreve que ele mesmo já havia sido um blasfemo, um perseguidor, um homem violento e insolente. Ele não esconde as suas cicatrizes para parecer impecável. Pelo contrário, ele se coloca como o primeiro e o pior dos pecadores, para provar um ponto que corta o ar como uma espada. Se Cristo teve misericórdia de alguém, como ele, o mais obstinado dos rebeldes, então ninguém precisa inventar fábulas ou atalhos para alcançar a graça. A salvação não é um mistério secreto para iniciados, é um ato de misericórdia para com os desesperados. É essa verdade sólida, sem adornos e sem maquiagem, que Paulo entrega nas mãos de Timóteo como uma arma espiritual. Ele chama isso de bom combate. Não uma briga mesquinha de palavras na praça pública, mas uma batalha diária pela integridade da própria alma. Ele sabia o que estava em jogo. Se a igreja de Éfeso se perdesse em debates fúteis e regras inventadas por homens vaidosos, a essência do evangelho morreria ali mesmo, sufocada sob o peso da presunção. E o mundo continuaria nas trevas, sem saber que existe um Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Timóteo precisava reaprender a respirar. Ele precisava entender que a força dele não vinha da sua idade, da sua eloquência ou da sua coragem natural, mas da firmeza da mensagem que lhe fora confiada. Paulo o lembra das profecias que foram feitas a seu respeito, da imposição de mãos dos presbíteros, como quem diz: lembre-se de quem você é quando o chão começar a tremer sob os seus pés. Não deixe que ninguém despreze a sua juventude, mas seja o exemplo, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. A disciplina espiritual diante do engano não começa no palanque, ela começa no silêncio da sua própria conduta. É a consistência da vida que cala a mentira mais sofisticada. Quando todo mundo ao seu redor grita teorias complexas e exige rituais extravagantes, a maior rebelião que você pode cometer é viver uma vida simples, reta e cheia de misericórdia verdadeira. Mas a carta de Paulo estava apenas começando a descer aos detalhes práticos daquela tempestade invisível. Havia muito mais em jogo: a ordem do culto, o caráter dos líderes que carregavam o nome de Deus nas mãos, e o perigo oculto da ganância disfarçada de piedade. Timóteo precisava estar pronto para cada um desses embates, sabendo que a menor rachadura nos alicerces poderia derrubar a casa inteira quando o vento forte chegasse. Essa rachadura invisível sempre começa no mesmo lugar, na ilusão de que a imagem pública pode substituir a integridade oculta. Pense comigo no peso que você carrega todos os dias ao tentar sustentar uma fachada de perfeição. Na sociedade moderna, assim como nos banquetes e praças de Éfeso, fomos ensinados a polir a casca, enquanto o fruto apodrece por dentro. Nós nos preocupamos com o que os olhos alheios conseguem registrar nos primeiros 5 segundos de conversa. O cargo, a roupa, o vocabulário impecável, os sinais externos de sucesso e religiosidade. Mas o que acontece quando a porta do quarto se fecha, as luzes se apagam e sobra apenas você diante do próprio reflexo no espelho? É nesse instante de silêncio implacável que o engano cobra a sua conta mais cara. Paulo sabia que uma comunidade de fé, ou a vida de qualquer ser humano, não desmorona primeiro por ataques externos. Ela se desmancha quando os seus alicerces morais são corroídos pelo cupim da vaidade diária. Por isso, quando ele começa a instruir Timóteo sobre como escolher aqueles que deveriam cuidar dos outros, ele não entrega uma lista de talentos carismáticos, diplomas ou habilidades retóricas fascinantes.
Ele faz algo que contraria toda a lógica humana de poder. Ele exige estabilidade de caráter. O velho apóstolo olha para a estrutura da casa de Deus e diz com firmeza: aquele que deseja cuidar dos outros precisa ser irrepreensível, sóbrio, prudente, hospitaleiro, apto para ensinar com paciência, não dado ao excesso de vinho, não violento, mas amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Veja a simplicidade cortante dessas palavras. Paulo não pergunta quantos seguidores aquele homem consegue atrair ou com que facilidade ele emociona uma multidão com discursos inflamados. Ele pergunta como esse homem trata a própria família quando ninguém está olhando. Ele sabe governar a sua própria casa com dignidade e mansidão. Porque se alguém não consegue manter a paz dentro de quatro paredes e diante dos seus próprios filhos e da sua esposa, como terá a ousadia de cuidar da família de Deus? Essa advertência atinge em cheio a ferida da nossa própria hipocrisia moderna. Quantas vezes você já não viu, ou talvez tenha sentido na própria pele, a tentação de ser um gigante diante dos outros e um tirano covarde no segredo do lar? O engano invisível adora palcos grandiosos, porque no palco é fácil encenar a santidade. No palco, a iluminação esconde as olheiras da amargura e os aplausos abafam o grito de uma consciência inquieta. Mas a verdadeira disciplina espiritual, aquela que protege a alma contra as doutrinas corrosivas, é forjada na poeira da rotina comum, na capacidade de responder com brandura quando a raiva queima no peito, no ato silencioso de abrir a porta para quem não tem nada a oferecer em troca. Paulo avisa Timóteo sobre o perigo mortal de colocar alguém imaturo em posições de liderança. Não seja recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que derrubou o acusador. O orgulho é uma substância anestésica. Ele entra pelas veias da alma sem dor, fazendo a pessoa acreditar que é especial, intocável e superior aos seus semelhantes. E é exatamente aí que o veneno das falsas doutrinas encontra terreno fértil. Homens e mulheres que nunca foram quebrados pelo arrependimento sincero, que nunca tiveram de chorar sozinhos pela própria miséria moral, tornam-se presas fáceis para discursos de autoexaltação. Eles começam a usar a fé como um negócio lucrativo. E aqui Paulo toca no nervo mais exposto da natureza humana: a ganância travestida de espiritualidade. O apóstolo observa com tristeza aqueles que imaginavam que a piedade era uma fonte de lucro terreno. Eram mestres que cobravam caro por conselhos místicos, homens que prometiam bênçãos celestiais em troca de moedas de prata, explorando a fragilidade e a culpa de corações desesperados. Eles transformavam o altar em um balcão de comércio. Contra essa distorção perversa, Paulo crava uma das frases mais belas e libertadoras de toda a história. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar dele. Tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Feche os olhos por um segundo e sinta o alívio profundo dessa afirmação. Você não precisa passar a vida inteira correndo em uma esteira infinita de ambições que nunca saciam a sua fome interior. O mundo grita nos seus ouvidos que você só terá valor se acumular mais bens, mais títulos, mais aprovação e mais poder. O mercado da vaidade nunca diz basta, ele exige que você sacrifique o seu sono, a sua paz de espírito, o tempo precioso com quem você ama e até a sua integridade moral para comprar coisas se nem quer, apenas para impressionar pessoas que você nem respeita.
Mas Paulo lembra ao seu jovem discípulo: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que afundam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o apego desesperado a ele, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça desmedida se desviaram da fé e trespassaram a si mesmos com muitas dores. Veja a imagem que o apóstolo usa: trespassaram a si mesmos com muitas dores. Não foi um inimigo externo que os feriu, foram as próprias escolhas cegas, foi a busca obsessiva por segurança material que enfiou espinhos venenosos no coração daqueles que abandonaram a simplicidade da verdade. Diante desse abismo, onde tantos estavam caindo, Paulo se levanta com a autoridade de um pai protetor e grita através das palavras escritas: mas você, homem de Deus, fuja dessas coisas. Fugir não é covardia, quando o que está diante de você é uma armadilha mortal. Fugir da vaidade, fugir da avareza, fugir das discussões estéreis que apenas inflamam o ego e secam o espírito. Essa é a maior demonstração de sabedoria que uma pessoa pode ter. E no mesmo fôlego em que manda fugir, Paulo aponta a direção para onde correr. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Observe a beleza dessa ordem de marcha. A espiritualidade saudável não é apenas uma lista de coisas que você evita, é uma busca apaixonada por virtudes que alimentam a alma e constroem a verdadeira paz. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado diante de tantas testemunhas. Para resistir ao engano que se infiltra sutilmente, Timóteo precisava manter os olhos fixos naquilo que realmente importa: a prática diária da oração e da intercessão por todas as pessoas. Paulo lembra que antes de qualquer confronto doutrinário, antes de qualquer debate sobre regras ou tradições, a prioridade da igreja deve ser a oração, suplicando por governantes, por autoridades e por todos os homens, para que possamos viver uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e dignidade. Deus não nos chamou para a histeria espiritual, nem para o frenesi das acusações mútuas nas redes ou nas praças. Ele nos chamou para a mansidão de uma vida que ora, trabalha em silêncio e confia na soberania daquele que governa a história. O apóstolo sabe que os tempos futuros trariam dias ainda mais difíceis. Ele avisa que o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, levados pela hipocrisia de homens cuja consciência está cauterizada como se tivesse sido queimada por ferro em brasa. Uma consciência cauterizada é aquela que perdeu a sensibilidade para a dor do pecado e para o sofrimento do próximo. É como uma pele queimada que não sente mais o toque suave, nem o perigo do fogo. Quando uma pessoa chega a esse ponto, ela mente sem hesitar, distorce a verdade com um sorriso no rosto e manipula a fé alheia sem qualquer remorso no peito. E como Timóteo, deveria se proteger contra essa onda de anestesia moral, exercitando-se na piedade. Paulo usa a metáfora dos atletas que treinavam nas arenas gregas, suando sob o sol do meio-dia, renunciando aos prazeres fáceis para fortalecer os músculos do corpo. O exercício físico tem o seu valor, diz ele, mas o exercício na piedade é útil para tudo, porque traz a promessa da vida presente e da vida futura. A disciplina da alma exige consistência. Ninguém se torna maduro espiritualmente por acaso, nem adquire firmeza contra o engano da noite para o dia. É preciso treinar a mente através da leitura atenta das Escrituras, purificar os pensamentos na oração solitária,
Aprender a calar a boca quando o impulso da vaidade quer falar mais alto e abrir os braços para servir aos necessitados, sem esperar reconhecimento algum. Timóteo precisava ser o padrão visível da graça invisível no meio daquela comunidade confusa. Ele precisava cuidar de si mesmo e da doutrina, perseverando nessas práticas diárias, porque, fazendo isso, salvaria tanto a si mesmo quanto aqueles que o ouviam. Não havia espaço para o desespero, nem para o cansaço paralisante. A batalha pela verdade não seria vencida com gritos de arrogância, mas com a fidelidade paciente de quem sabe em quem colocou a sua confiança, mesmo quando o mundo inteiro parece caminhar na direção oposta. E, agora, quando essa carta finalmente chega ao fim e as palavras de Paulo repousam sobre o seu peito, a pergunta que ecoa no silêncio da sua alma é muito simples. O que você vai fazer com tudo isso amanhã, quando o sol nascer e o mundo real bater à sua porta? Porque a verdade não foi escrita para ser admirada como uma peça de museu, nem para servir de argumento intelectual em conversas vazias. Ela foi dada para ser vivida na poeira dos seus dias comuns, no trânsito lento, nas cobranças do trabalho que parecem nunca ter fim, na paciência necessária para lidar com aquela pessoa difícil da sua família e na solidão daqueles momentos em que ninguém vê a sua luta passa a permanecer íntegro. A primeira atitude prática que você precisa tomar ao acordar é fazer uma faxina rigorosa no que entra pelos seus olhos e ouvidos. Nós vivemos intoxicados por opiniões, por conselhos superficiais que promem a glória sem a cruz e por mestres da ilusão, que querem ditar como você deve sentir, pensar e crer. Aprenda a filtrar. Feche a porta para as conversas que apenas semeiam amargura, desconfiança e fofoca disfarçada de zelo religioso. Se aquilo que você está consumindo não gera em você mais amor sacrificial, mais pureza de pensamentos e mais mansidão no trato com os outros, afaste-se, sem medo de parecer antiquado ou solitário. A segunda disciplina é aprender a arte esquecida do contentamento. Olhe ao seu redor e perceba quantas coisas você já tem, que um dia foram apenas pedidos tímidos em suas orações. Pare de medir o seu valor pela régua do acúmulo material ou pela aprovação efêmera de pessoas que mal conhecem o peso das suas dores. O que sustenta a sua vida não é a abundância dos seus bens, mas a presença daquele que prometeu nunca abandonar você pelo caminho. Quando você se senta à mesa e agradece com sinceridade pelo pão simples, pela roupa no corpo e pelo teto que abriga o seu descanso, você quebra a espinha dorsal do engano invisível que tenta transformar a sua alma em uma máquina de consumo insaciável. A terceira prática é cultivar a coragem da discrição e da obediência invisível. O mundo moderno premia o barulho, a exibição e o espetáculo dos supostos heróis espirituais. Mas a verdadeira força que preserva a fé habita nos gestos que nunca serão postados, nos atos de misericórdia que a sua mão esquerda realiza, sem que a direita saiba, nas horas em que você dobra os joelhos, no chão frio do quarto, e chora pela dor de alguém, que nem sequer imagina que você está orando por ele. É nessa forja silenciosa que Deus molda o caráter inabalável de quem não se curva diante das tempestades de engano. Respire fundo agora. Solte o ar devagar. Deixe que a tensão acumulada nos seus ombros, no seu maxilar e na sua mente se dissipe neste instante. Pai Celestial, que habitas na luz inacessível, mas que te inclinas com ternura para ouvir o suspiro dos cansados e oprimidos. Tu conheces o peso dos dias deste teu filho, desta tua filha,
que agora escuta estas palavras no silêncio do seu coração. Tu sabes quantas vezes a confusão deste mundo tentou roubar a sua paz, quantas vozes mentirosas tentaram semear a dúvida sobre a tua bondade e quantas culpas antigas tentaram sufocar a certeza do teu perdão gracioso. Nós te pedimos esta noite, limpa os nossos olhos de toda a poeira da ilusão. Arranca do nosso peito todo o desejo doentio de aprovação humana, toda a ansiedade provocada pela ambição desmedida e todo o medo paralisante diante das incertezas do amanhã. Dá-nos a coragem sóbria de Timóteo para permanecer de pé quando tudo ao redor parecer desmoronar. Com-nos um espírito vigilante, capaz de discernir a tua voz serena em meio ao turbilhão de ruídos desta época. Que a tua misericórdia cure as feridas invisíveis, causadas pelas palavras duras, pela hipocrisia dos que nos decepcionaram e pelo peso das nossas próprias fraquezas. Ensina-nos a descansar debaixo da sombra das tuas asas, sabendo que tu és o único e soberano Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que guarda a nossa vida desde agora e para todo o sempre. Que o Senhor renove as suas forças e acalme o seu espírito neste momento. Descanse na certeza do seu amor